Olá, aqui é o professor Paulo Henrique da Clínica de Matemática e hoje eu venho trazer para você uma informação extremamente importante. Já estão abertas as inscrições do curso online de Excel da Clínica de Matemática. E neste curso eu carinhosamente separei ele em 3 módulos: módulo básico, módulo intermediário e módulo avançado. No módulo básico eu trabalho com formatações, como salvar, como mudar uma fonte, como aumentar, como diminuir, mas também trabalho com funções básicas como soma, média, máximo, mínimo e até mesmo as funções de contagem, conte.se, uma função fantástica que conta se obedecer o critério. E também trabalho com a função soma-se. Nós vamos fazer gráficos e o mais bacana dessa parte que eu vou trabalhar com vocês é que eu associo em um dos exercícios a soma-se com um gráfico, por exemplo, de pizza, aonde eu quero contabilizar o valor dos cursos somados, as receitas dos cursos. Então, por exemplo, eu tenho um banco de dados, e inclusive eu explico nesse curso como entender a lógica de banco de dados, lembrando sempre a ideia de linha, coluna, tá certo? Então, você vai ter lá um banco de dados que vamos ter uma coluna com data, uma coluna com o nome do curso, uma coluna com o nome do professor, uma coluna com o valor. E aí eu chego e falo, eu quero somar todos os cursos dados pelo professor Paulo Henrique. Então ele vai somar se for Paulo Henrique. Eu também quero somar todos os valores dos cursos de Excel. Por exemplo, então, eu quero somar se for Excel. Então, a ideia de soma se você vai ter lá somando se obedecer o critério. Nós também temos as funções lógicas e uma que eu trabalho bastante é a função se. E nesse momento do curso, eu já estou também trabalhando a parte lógica. Então eu explico tabela verdade, eu explico as conexões, explico o que é uma premissa. Então o aluno, quando vem para fazer o curso de Excel comigo, ele não estuda apenas Excel, ele estuda lógica, ele estuda matemática financeira, ele entende um pouco sobre investimentos, tudo isso associando ao Excel. Bem, no módulo intermediário eu procuro trabalhar a parte de formatação condicional. O que é? Você vai formatar se obedecer o critério. Que critério é esse? Por exemplo, eu dividi o pessoal do curso em aprovado e reprovado. Então, aqueles que aparecer a palavra aprovado, eu quero que a cor da fonte fique branco e o preenchimento fique verde, por exemplo. E aqueles que aparecerem o texto, a palavra reprovado, eu quero que a cor da fonte fique branco e o preenchimento fique vermelho. Então, tudo isso vai acontecer dentro da ferramenta. Ele vai formatar quando aparecer essas palavras. É muito bacana, é muito interessante. Podemos fazer também formatações como ícones, ou seja, eu quero fazer um semáforo, então, obedecendo ao critério, quero que apareça o farol vermelho, quero que apareça o farol amarelo, ou até mesmo quero que apareça o farol verde. Poxa, bacana. Agora, neste módulo, também apresento sobre as funções de procura. As mais conhecidas são PROC-V, PROC-H, índice, CORRESP, DESLOC, a famosa função conhecida como o caminho do mapa, A mapa, quando a gente fala que quer descobrir algo, você dá um endereçamento, não é isso? Então essa função DESLOC, ela é esse endereçamento, é uma função fantástica. E também nós temos a função escolher, mas eu confesso a vocês que o povo gosta, que o povo é apaixonado, é a função PROC-V. Então nós vamos ter também muita teoria e também muito exercício neste curso. Eu separo uma lista de exercícios para que o aluno tenha total domínio da ferramenta e consiga impressionar ali os seus telespectadores. Voltando aqui na função PROC-V, a função PROC-V ela fala que é o quê? Uma função de procura na vertical, esse V é de vertical. Então eu vou procurar algo em uma tabela. Como é que poderia ser isso? Exemplo clássico, Você trabalha numa instituição bancária e você deseja procurar um CPF ou CNPJ naquela tabela. Então você tem que observar
que no momento em que você manda procurar esse CPF ou CNPJ, ele deve estar na primeira coluna, por exemplo. Ele tem que estar na primeira coluna. E você depois define qual é o número da coluna que você quer ter de resposta. Então, tudo isso é muito fantástico, é muito bacana. Podemos fazer também utilizando os dados de uma tabela em que eu quero trazer os resultados. Então, quando eu selecionar, por exemplo, um mês, ele vai trazer o resultado daquele mês, por exemplo, dos cursos desejados. Eu posso utilizar a função PROCV. Ah, mas não quero trabalhar resultado de curso, não. Eu quero que ele retorne para mim mesmo o valor de um código específico, por exemplo, da matrícula de uns alunos. Então, você pode fazer isso e ele retorna. Escolheu a matrícula, ele retorna a informação para você. É fantástico. Bem, não podia deixar para trás o nosso módulo avançado, né? Então, como se diz, no módulo avançado eu vou trabalhar recursos mais avançados. E um deles que eu considero de suma importância é a tabela dinâmica, com gráfico dinâmico, associado os dois à segmentação de dados. Segmentação de dados é fantástico. O que é uma tabela dinâmica? Uma tabela dinâmica é quando você pega uma tabela, chamada tabelão, né, que as pessoas costumam falar tabelão, com 50 colunas, por exemplo, e 3.000 linhas, e você quer resumir, por exemplo, 5 itens daquela tabela. Com isso, usando a tabela dinâmica, você tem esse poder. E o bacana da tabela dinâmica é que ele fica automatizado. Então, eu posso tirar o conteúdo, por exemplo, da linha para botar na coluna, ou o conteúdo da coluna botar na linha, fazer um filtro ali. Tudo isso de forma bem automatizada. Então, essa é a parte boa da história. É a parte em que esta ferramenta te auxilia no seu crescimento. Te auxilia no crescimento, por exemplo, da sua empresa. Te auxilia para que você dê respostas objetivas e precisas. Já se passaram aqui na Clínica de Matemática e também no curso online mais de 30.000 alunos. Ou seja, você tem uma noção de quantas pessoas já foram modificadas pelo método que eu criei? Desses alunos, eu vou listar 2 aqui que eu tenho um carinho muito especial, que a gente formou uma amizade muito bacana e pela história delas, né, já até falei, né, então delas, pela história delas ali, que trabalhavam em um setor, em um departamento e tiveram acesso à informação, tiveram acesso a este curso e agarraram e se comprometeram a fazer o curso. Quando terminaram o curso, foram promovidas. Eu achei interessante porque a promoção delas trouxe para elas ainda mais segurança de como usar essa ferramenta. Então, você imagina você cuidar de financiamentos habitacionais, mas ficar sempre ali no escuro, né? Sem entender um pouco. E uma dica de um curso, uma dica do professor de economia, né? Juntou ali matemática financeira, ela conseguiu encaixar essa parte com Excel e está sendo disputada pelos departamentos lá de onde ela trabalha. Isso muito bacana. A outra ela é vendedora e era vendedora de imóveis, tranquilamente, né? Depois ela teve acesso ao Excel e começou a organizar as vendas, de forma que nessa organização ela colocou as informações, quem vendeu mais, quem vendeu menos, qual foi a média de venda por vendedor, qual vendedor que teve o melhor resultado. Quando ela colocou isso e apresentou um gráfico, ela recebeu a promoção e passou a ser líder do time. Ou seja, ela era uma integrante do time e após o curso passou à posição de técnica. Por que eu estou falando tudo isso para vocês, gente? Porque eu acredito no método que eu criei. Então, neste método, por acreditar tanto nele, eu tenho uma garantia incondicional para você que ainda não me conhece. Uma garantia incondicional de 7 dias. Você se matricula, você faz a sua matrícula, e se em 7 dias você não se adaptar ao método, não se adaptar às aulas, não entender a realidade ou realmente não gostar
eu devolvo o seu dinheiro sem letra miúda, sem questionamentos. Se dentro de 7 dias isso acontecer, seguindo as leis, eu devolvo tudo certinho para que você tenha a oportunidade de conhecer este método maravilhoso, o método do professor Paulo Henrique. Te vejo na sala de aula. Um grande abraço e um beijo no seu coração. Tchau, tchau.